Antropologia Cognitiva, #4. Então, nós estamos falando agora, vamos falar especificamente na antropologia cognitiva. Então, a gente viu que mudanças na maneira de pensar acontecem, né, em quebras da ciência, precisa de um pensador que quebra esse modelo, né, ou então um fato novo ou a junção das duas coisas. Então, eu quero falar aqui do nosso amigo Pierre Lévy. Pierre Lévy, na minha opinião, é o fundador do que a gente vai chamar de antropologia cognitiva, e ele inaugura esse novo modelo com esse livro Cybercultura. Você tem vários livros antes e depois desse, mas esse aqui é o livro que eu acho que resume bem essa história. Ele escreve esse livro em 1999. Então, Pierre Lévy, o que é? Ele é um filósofo, né? E ele é uma pessoa que tem uma forte capacidade, né, associativa. Então, o que ele vai colocar? Ele vai introduzir na sociedade, né, uma visão, quando ele vai olhar a internet, que é um fato novo, ele vai olhar aqui e vai dizer assim, não, peraí, a gente vai ter que dar uma repensada no modelo, nas mudanças históricas do mundo. O mundo não muda do jeito que a gente muda, que a gente está pensando. Então, o que é interessante é que o Pierre Lévy escreve um livro simples, fácil de ler, uma leitura fácil, né? Ele vem de fora para dentro da academia, não é uma tese de doutorado, ele não tem citações desse livro. Muitas vezes já vi ter gente criticando. O Pierre Lévy naquele livro, ele parece que ele fez tudo sozinho. Não, eu acho que é o que acontece. Se ele vai se amarrar muito, se ele vai começar a citar uma opção de gente, o que vai acontecer? Ele vai acabar se prendendo. Então ele precisa dessa liberdade para apresentar essas ideias todas. É óbvio que ele não chegou a essas ideias sozinho, mas ele precisa dessa liberdade para quê? Para quebrar tudo, né? Porque, inclusive, o que acontece? Se ele vai se amarrar no negócio, ele vai ter que, alguém vai dizer assim, mas qual ciência você está partindo? Então, se ele partir, por exemplo, da ciência da informação, ele começa a se amarrar. Se ele partir da comunicação, ele começa a se amarrar. Se ele partir da sociologia, ele começa a se amarrar. Se ele partir da antropologia, ele se amarra. Por quê? Porque aí tem todo um paradigma, tem todos os parâmetros. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dizer assim, não, estava aqui pensando sobre determinados problemas e ele vai pegar o problema. Qual é? A chegada da internet no mundo, o que significa isso, por que ela veio? Então, e olha que interessante. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai começar a estudar aquele fenômeno e vai dizer, vamos ver o que a internet aconteceu parecido com a internet no passado. Aí ele vai chegar no livro, tem vários autores que já fizeram isso também, e ele vai chegar na escrita, depois vai chegar no mundo oral. E aí ele vai comparar. Ele vai comparar o mundo escrito, o digital, o escrito e o oral. Quando ele faz isso, que ele introduz essa discussão, ele está fundando, na verdade, como se ele estivesse assim, entrando num determinado lugar em que tem vários laboratórios, né? Então, quando ele entra assim, fala assim, não é que o laboratório que eu vou estudar a internet. Aí tem várias opções, ele fala, cara, não vou estudar em laboratório nenhum, está todo mundo com dificuldade de ver, eu vou criar um laboratório novo, vou criar uma área completamente nova. Então, quando ele vai criar essa área completamente nova, ele vai fazer a junção de várias coisas e ter a liberdade de juntar essas várias coisas para poder criar um novo modelo de pensamento. Então, ele vai pegar a história, ele vai pegar coisas da comunicação, ele vai pegar coisas da informação, ele vai pegar tudo isso e vai juntar um novo modelo para poder chegar no que a gente está chamando de antropologia cognitiva. O que é a antropologia cognitiva? Né? Antropologia porque é um estudo do ser humano, né, no passado, né, das mudanças humanas no passado, e ele vai pegar a cognição, ele vai partir, né, da importância da cognição para o ser humano e principalmente da tecnologia. Então, na verdade, ele vai juntar três coisas. Né? Ele vai juntar, né, a antropologia, o estudo do ser humano, ele vai estudar o estudo das tecnologias que fazem as mudanças, e isso dentro da história, colocando essas coisas todas juntas para poder fazer um novo sentido, para poder entender a internet diferente. No momento que ele faz isso, ele introduz um novo laboratório, uma nova bancada. Essa nova bancada é a bancada que, na minha opinião, é a bancada fundamental para a gente poder entender esses fenômenos. E essa bancada tem grandes novidades para a gente, porque ela começa, a partir dali, ela começa com várias coisas completamente diferentes, que é o que eu vou falar agora na #5. Segue aqui embaixo, é só pegar o link e, puf, chega lá.